Mais petróleo, gás e energia elétrica? O Ministério de Minas e Energia está realizando uma série de leilões até o fim do ano. É a chamada Energy Weeks, que pretende arrecadar mais de 200 bilhões de reais em investimentos. E para falar dos leilões e os benefícios para o país, recebemos aqui no estúdio o secretário executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia, Bruno Eustáquio. Boa noite, secretário. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi, aos nossos ouvintes. Nesse mês de leilões, um já foi realizado para suprir as necessidades de energia elétrica de distribuidoras que atendem o consumidor final. Quais foram os resultados, secretário? Bom, antes de mais nada, Gabriela, nossos ouvintes me permitam aqui falar um pouquinho dos resultados que nós tivemos até então, né? Foram 3 leilões já realizados, 39 bilhões em investimentos e mais de 53 mil empregos desde o início deste governo, né? Com relação a esse leilão que nós realizamos na última sexta-feira, né, os resultados foram bem positivos na nossa avaliação. Trata-se de um leilão que entrega energia para os próximos 2 anos, né? E nós tivemos um deságio surpreendente na nossa avaliação de 12,8%. Ou seja, você tem um preço teto de energia, né? E a este preço foi descontado 12,8%, significando que há, de certa forma, houve, de certa forma, uma competição e que, de certa forma, quem beneficiará-se com isso será o nosso consumidor de energia elétrica. Agora, secretário, dentro aí dessa Energy Weeks, na área de petróleo e gás, está previsto para o dia 17 de dezembro o leilão dos campos de Sepe e Atapu no pré-sal na Bacia de Santos. É um dos maiores da história e qual é a previsão de arrecadação? Perfeito, Nádia. Muito obrigado pela pergunta. Sim, na nossa avaliação, trata-se do segundo maior leilão de petróleo e gás do mundo, né? E por quê? Né? Exatamente pelo volume que está sendo listado, pela qualidade e produtividade desses campos, né? Nesse caso concreto, né, o que a gente está, de certa forma, oferecendo ao mercado é óleo, né? Não há que se falar aqui em risco exploratório. Portanto, nós fizemos uma avaliação com apoio do Ministério das Relações Exteriores sobre leilões que ocorreriam mundo afora, né? E nessa identificação de países em que o Brasil compete, nós chegamos à conclusão de que, sem sombra de dúvida, neste cenário atual de um novo patamar de petróleo da indústria, estamos diante aí do segundo maior leilão, que de certa forma entregará investimentos e geração de emprego para a nossa sociedade. E qual seria a arrecadação prevista? Bom, nós estimamos a arrecadação em 120 bilhões de reais ao longo dos contratos, né? São contratos aí que vão até 2050, né? E uma geração de emprego da ordem de 163 mil empregos, né? E estados e municípios também recebem uma parte? Qual seria a previsão de recursos para estados e municípios? Ótimo, Gabriela. Me permita aqui já rapidamente fazer um gancho com 2019, porque esse leilão é uma continuidade daquilo que nós fizemos em 2019, né? Em 2019, o Congresso decidiu que uma parte desse bônus de assinatura ia para os estados, municípios e Distrito Federal, né? Então, naquela ocasião, nós descentralizamos 11,7 bilhões, né? De norte a sul, de leste a oeste, né? Neste leilão, iremos fazer a mesma coisa, né? Dos 11,7 bilhões, dos 11,1 bilhões de reais de bônus de assinatura, nós colocamos para estados e municípios cerca de 7,7 bilhões de reais, possivelmente até o final de fevereiro, né? Então, olhando para os dois projetos, os dois processos, né, e as 4 áreas, né, entendo o resultado positivo no dia 17, e essa é a nossa expectativa, né? Nós vamos, de certa forma, descentralizar na partida algo em torno de 19,4 bilhões para estados e municípios do Distrito Federal. É aquele exercício pleno do conceito menos Brasília e mais Brasil, né? Isso, só para o nosso ouvinte ter uma ideia, se nós dividirmos, né, desde a primeira entrada até possivelmente a última entrada desse capital, nós estamos falando de algo em torno de 740 milhões de reais por mês, né, de um modo geral para esse Brasilzão nosso. Então, sem sombra de dúvida, uma transformação desse recurso natural em riqueza para esses estados e municípios decidirem na melhor forma de alocação deste recurso. Agora, secretário, pelo porte das obras que serão feitas, né, dos investimentos que serão feitos, qual é a expectativa de geração de emprego? Nós fizemos aí uma conta mais recente, né? A gente tem um número que a cada 2,5 bilhões de reais, né, você gera algo em torno de 2 mil empregos. Então, se a gente pega um projeto dessa envergadura que tem algo em torno de 204 bilhões de reais em investimentos, a gente está falando em aproximadamente 163 mil empregos gerados ao longo deste projeto. Sem falar em toda a transformação que acontece na cadeia de suprimento de petróleo e gás. E, secretário, com esse leilão, o país segue na trajetória de se tornar um dos 5 maiores produtores de petróleo do mundo? Sem dúvida, Gabriela. Hoje nós somos o 7º, né? Hoje nós produzimos algo em torno de 3 milhões de barris por dia. A expectativa, segundo a atualização do nosso plano decenal de energia
para 2031 é 5,2. Esse projeto, no pico de produção, colocará algo em torno, no total, de 520 mil barris por dia. Né? Isso significa 20% do que a gente produz hoje. Né? Então, de certa forma, esse leilão ele acelera esse processo de elevação do Brasil nas posições de exportador e produtor de petróleo até o final da década. Agora, secretário, também no dia 17 aí de dezembro, nós teremos o leilão para a construção e manutenção de 902 quilômetros de linhas de transmissão. Quais são os investimentos previstos? Bom, esse é um leilão de transmissão que faz parte do nosso planejamento decenal de energia, né? Então, você tem toda uma orientação para a expansão da nossa transmissão. Nós teremos aí a transmissão, os lotes leiloados em 5 estados da federação: Bahia, estado de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e o Amapá, né? E a nossa expectativa é algo em torno de 2,8 bilhões de reais em investimento com estes projetos. E neste, quais estados serão beneficiados e quantos empregos devem ser gerados? A nossa expectativa é uma geração de emprego de ordem de 6 mil unidades de posto de trabalho, né? Atendendo aí o estado da Bahia com relação ao atendimento da carga, o estado de Minas Gerais numa integração e escoamento da energia, o estado do Amapá, e aí é bom a gente dizer aqui para o nosso ouvinte que vive naquela região, que é mais uma solução estrutural para a região, né? E também Paraná e São Paulo, que busca ali fortalecer o sistema da Grande Curitiba e, obviamente, possibilitar o escoamento dessa energia. Bom, no fim do mês teremos também o leilão para contratação de energia de usinas termoelétricas novas e já existentes. Qual que é o objetivo desse leilão, secretário? Muito bom, Nazi. Esse objetivo desse leilão, diga-se de passagem, né, ele encontra laço na Lei 14.120 e também ancorado por decisão do nosso Conselho Nacional de Política Energética. Basicamente, esse leilão busca atender a nossa preocupação com relação à potência, né? Existe energia e potência, né? Então, neste caso concreto, potência responde muito na ponta do nosso consumo. Então, a ideia é manter o equilíbrio entre potência e energia ao longo do prazo e, portanto, esse leilão nos proporcionará até 2027 segurança eletroenergética, em especial com relação a esse requisito de potência. Nós estamos conversando com o secretário executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia, Bruno Eustáquio. Secretário, na área de energia elétrica, os leilões vão garantir o suprimento de energia mesmo em época de poucas chuvas? Sim, a ideia exatamente desse leilão de reserva é trabalhar com essa alternativa para que a gente possa atender a ponta, né? Obviamente observando toda a questão hidrológica, mas sem sombra de dúvidas, esse leilão de reserva de capacidade e o leilão que nós fizemos recentemente de contratação simplificada já buscam atender essas preocupações. A gente pode dizer que com os investimentos previstos, isso aí pode resultar em redução nos custos da energia? Sem dúvida, Nazi. Existem 2 formas do consumidor na ponta sentir o efeito da redução do preço de energia. Uma delas é através do deságio. Então, o Ministério, né, junto com a ANEEL, define um preço, teto para energia, e esse preço você coloca no leilão e as empresas disputam, né? A título de exemplo, de 2019 a 2021, nós tivemos em média 31% de desconto nesse preço que foi definido. Tá? Então, essa é uma forma de você trazer a competitividade para a tarifa. A outra forma é, as empresas vão investir em tecnologia, melhoria da sua eficiência operacional, e através da regulação você consegue trazer isso para a tarifa e fazer um desconto em função da eficiência. Então, quanto mais eficiente, a tendência é que você repasse essa eficiência para a tarifa, reduzindo o valor da tarifa. Então, são as 2 formas que a gente consegue chegar no nosso consumidor, reduzindo o preço, via leilão e via regulação. Agora, secretário, para a gente finalizar, para o ano que vem, quais são as expectativas do Ministério de Minas e Energia? Ótimo, Gabriel. Me permita aqui agora expandir um pouco para a mineração. Nós falamos muito de energia elétrica e petróleo, né? Mas é um Ministério de Minas e Energia, né? Então, me permita começar aqui para o nosso ouvinte com a mineração. Então, nós vamos certamente aí, estruturar um desenho de política que desenvolva a governança e o planejamento do setor mineral para 2022, né? Estamos trabalhando com uma agenda de aplicação de recursos P&D para desenvolver também esse setor mineral, buscando sustentabilidade, inovação tecnológica. Mineração é fundamental no processo de transição energética. E, obviamente, dar sequência aos leilões dos ativos, tanto do Serviço Geológico Brasileiro, que é a nossa empresa CPRM, e também a Agência Nacional de Mineração. A título de exemplo, para o nosso ouvinte, nós temos aí um leilão importante para 2022 de caulim, que é utilizado para celulose, por exemplo, né? É um ativo classe premium mundial.
que a nossa expectativa é de investimento da ordem de 2 bilhões de reais, né? Então, da mineração, eu pararia por aqui, que também temos outros temas, né? Setor elétrico, Eletrobras, capitalização da Eletrobras, que nós temos aí previsto para o primeiro quadrimestre de 2022. A modernização do setor elétrico, né? Na sequência de todas as decisões que foram construídas até agora para melhor alocar os custos e eficiência do setor, né? Olhando com um olhar sempre atento ao consumidor e à prestação de serviço de energia elétrica. E também no setor de petróleo e gás chamaria a atenção, né, toda a nossa agenda de biocombustíveis, né, que começa agora um novo modelo de comercialização, as áreas, né, que não receberam propostas, que são todas elas colocadas no modelo de oferta permanente, para que as empresas possam competir neste processo. E, por último, chamaria atenção para todo o trabalho que nós estamos fazendo aqui de integração das políticas de energia com transporte dentro de uma visão de futuro para os nossos combustíveis, olhando sobretudo a transição energética, né? Hidrogênio e eólico offshore também compõem essa cesta, né, de trabalhos e agenda para 2022, né? E, claro, toda a consolidação da abertura do mercado de gás natural e refino no Brasil, que são estruturantes para tudo aquilo que se deseja, que é a competitividade, dinamicidade e atenção, sobretudo, para o nosso consumidor, nosso cliente final, que é a sociedade brasileira. É muito trabalho então, né? Bom, conversamos com Bruno Eustáquio, secretário executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia. Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil. Muito obrigado, uma boa noite a todos.